O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, começa agora. E começa agora convidando você a fazer parte dessa grande ciranda do bem. O que você pode fazer hoje para ajudar uma pessoa? Tem algo que você pode fazer e que não custa nada. Sabe o que é? Sorrir. Sorria. Sorria para o seu marido, sorria para a sua esposa, dê um sorriso para o seu filho, dê um pouco mais de atenção para os seus filhos também, que são pequenos, que precisam que você brinque com eles, tenha paciência. Lembre-se que você também já foi criança. E, às vezes, por estar nesse momento onde nós ficamos mais confinados, estamos mais dentro de casa, estamos nesse isolamento social, muitas vezes, por estar ali, nós ficamos nervosos porque nos sentimos presos, não temos liberdade de sair e acabamos descontando nas crianças, que não tem nada a ver com isso. Será que isso acontece aí no seu lar? Olha, se estiver acontecendo, lembre-se disso. Respire fundo, conte até 10 e dê um sorriso. Talvez esse sorriso que você dê nesse dia vai ser o melhor dia da sua vida. Sabe por quê? Só porque você mandou uma mensagem para o seu cérebro que está tudo bem e também mandou uma mensagem para quem convive com você de que está tudo bem. E assim vocês vão superando dia a dia, passinho por passinho, todas essas dificuldades dessa pandemia. Um sorriso não custa nada, então vamos sorrir, vamos fazer parte dessa corrente do bem. E falando em sorrir, a importância do sorriso na saúde também é muito essencial que nós também tenhamos entronizado em nós essa vontade de estar bem, de ter bom humor, de exercer esse bom humor, e faz parte também para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Hoje nós estamos recebendo aqui Solange Silos, que devido a um problema que aconteceu na vida dela com um filho, que nós vamos estar com ele daqui a pouco, que é o Guilherme Silos, AVC. Ele teve um AVC e depois disso ela entrou profundamente nessa área e acabou formando uma organização para ajudar as pessoas a prevenirem. Tem como prevenir o AVC? É essa pergunta que nós vamos fazer à Solange, que tem estudado muito e tem juntado pessoas de todas as partes do Brasil para discutir esse assunto e ajudar a todas as pessoas para que elas não entrem nessa. Solange, que alegria recebê-la em nosso programa e para falar de um assunto extremamente importante. Então, como é que começou isso na sua vida? Olá, vamos começar com um sorriso, né? Porque a Maristela falou da importância do sorriso, eu também acho. A vida com um sorriso na face, ela se torna mais fácil. Bom, as adversidades existem. E o AVC, ele é um mal súbito, então pega as pessoas de repente. Nós vivemos agora, estamos vivendo ainda uma época de pandemia. Então, pouco disso todo mundo sabe. Porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa e de uma forma repentina, nós tivemos que mudar a nossa vida, né? Tivemos que se manter mais isolados, tivemos que se manter dentro de casa, enfim, muitas coisas mudaram no mundo. Quem sofreu um AVC e a família de quem sofreu um AVC passa mais ou menos por isso. De uma hora para outra, o mundo simplesmente muda. Esse fator emocional, esse fator que envolve não só aquele que sofreu AVC, mas todo um núcleo familiar, ele é muito importante. Então, eu tive um AVC na família, eu não sou da área de saúde, e tive um AVC do meu filho com 24 anos, um AVC hemorrágico. Ele passou por todo o processo, né, de reabilitação, e nós dois fundamos a Associação Ação AVC. Desde 2010 existe aqui e tratamos de levar informação de qualidade e pertinente a todo mundo que sofreu AVC e a seus familiares, porque a informação é muito importante, ela ajuda muito. E agora nós estamos outubro, dia 29 de outubro é o Dia Mundial do AVC.
E aí nós trazemos, existe uma campanha mundial, nós somos filiados a uma organização mundial, a World Stroke Organization, Organização Mundial do AVC. E aqui no Brasil também existe uma associação que ela puxa todo, que é a Rede Brasil AVC. Nós somos parceiras dele e nós estamos então num grande movimento para falar sobre prevenção. O acidente cardiovascular, ele pode acontecer com qualquer pessoa. Eu li, não sei, aí agora eu vou falar como leiga, eu li em alguns artigos, até de revista, dizendo que às vezes, durante a vida, nós temos alguns AVCs, mas são tão leves que a gente não percebe. Isso acontece mesmo? Acontece. São os AVCs transitórios. Então, por isso que é muito importante as pessoas saberem de que, existindo qualquer sintoma, tem que ir ao médico. Muitas pessoas pensam, mas já passou, eu senti, mas já passou. E realmente passou. Só que não vão procurar, e não procuram a causa. E aí pode ter uma situação bem mais grave, bem mais profunda ali para frente. Nas campanhas, a gente trabalha com uma coisa muito importante, que são as formas de reconhecimento. Inclusive, temos alguns vídeos que estão sendo feitos por organizações mundiais, que eles estão sendo vídeos educativos para as crianças, que podem ficar com os adultos, podem ficar com o vovô e a vovó. Então, é importante as crianças entenderem o que é o AVC, né? Como que está dando. E a gente fala 3 passos. O primeiro, se a pessoa está tendo um mal súbito, porque o AVC é súbito, um mal súbito, então a gente pede para fazer 3 coisas. Sorria e observe se o sorriso está normal ou se um pedaço da face está paralisado. Pede-se também para que se coloque os 2 braços assim. Por quê? Porque o AVC, ele perde força em um dos lados, então a pessoa não vai conseguir ou levantar ou segurar. É o outro sinal. E o terceiro sinal é a fala. Pede para repetir uma frase, o céu é azul, uma coisa muito simples, meu nome é Solange, porque ou a pessoa não vai compreender o que você quis dizer e não vai conseguir repetir, ou ela vai falar de forma pastosa. Qualquer um desses sinais, 192 SAMU, emergência médica, procure uma unidade de AVC o mais próximo de você. Imediatamente, né? E eu sei também que você trouxe para nós aqui um vídeo. Esse vídeo, ele foi feito aqui no Brasil, foi feito pela sua associação. Então, nós vamos agora mostrar esse vídeo para que você também fique consciente de todo o material e o quanto é importante pessoas que voluntariamente tentam, né, fazer a sua parte na sociedade, ajudando as pessoas. Cada um faz a sua parte. Solange e Guilherme estão fazendo a sua parte, ajudando você a entender o que é o AVC e como prevenir. Vamos assistir? Acabamos de ver agora esse vídeo que fala dos sinais de reconhecimento, o que é muito importante. E nós vamos colocar aqui na nossa programação, sempre que possível, para que esteja repassando como é importante ter pessoas assim que se ocupem disso. E nesse período, agora falando assim, no âmbito familiar, né, como você falou, quando o Guilherme, o seu filho, com 24 anos, ele teve isso, não era algo anunciado. No caso dele, não foi anunciado, foi repentino.
E os médicos, eles não tinham como prever. Será que teria como ter previsto esse problema dele? Olha, o AVC em jovens, por incrível que pareça, é comum. Eu, como familiar, eu não sabia disso. A informação que eu tinha naquela época era que AVC, que eu conhecia como derrame, era uma situação que acontecia em pessoas idosas. Então é isso que a gente fala, a desinformação, ela é muito grave, né? E existe sim, existe fatores modificáveis que podem ser preveníveis. 90% dos AVCs acontecem por uns 10 fatores que, se nós nos cuidarmos, a gente vai estar minimizando a possibilidade do AVC, né? Para mim, como familiar, foi muito sofrido, muito ruim, porque a vida muda completamente e a gente não sabia dessas situações que podem ter, né? E a sua vida, como você se sentiu? Você, nesse momento que aconteceu, eu me lembro, eu tive oportunidade, assim que ele foi operado, eu tive oportunidade de estar lá no hospital e eu vi com a comoção de toda a família, a preocupação e assim, o quanto é importante também usar todo tipo de terapia integrativa para ajudar nesse momento. E foi utilizado também várias terapias integrativas e os médicos não sabiam ainda qual seria o resultado, como é que ele iria reagir depois que ele fez a cirurgia, porque foi uma cirurgia grande, né, onde como ele teve um derrame e teve uma hemorragia, isso teve que ser sanado. E eu me lembro que no início ele ficou muito confuso, demorou uma semana ainda para que ele pudesse se comunicar, mas ele não sabia onde ele estava, ficava nervoso, agitado, queria falar, não conseguia coordenar todas as palavras que eram necessárias, né, para ele se expressar, e isso fez toda a diferença na questão do cuidado que ele teve, o tempo que ele ficou na UTI e tudo, né? Exatamente. Quando ele saiu, né, do hospital, ele saiu sem ler nem escrever, e ele era um jovem universitário. Ele saiu andando de uma forma muito difícil, né? Muito precária, exatamente. E ele saiu com dificuldade da fala, porque ele teve afasia. Então foram várias situações, né? Porque o dele foi grande. E o que a gente fala na nossa ação AVC é: sim, existe vida após o AVC. O AVC é tratável. Quanto antes se chegar até um atendimento médico, mais possibilidades as pessoas têm de se reabilitar ou de, às vezes, sair até sem sequelas. Então, é a importância de você observar. Então, eu gostaria que você falasse também desse grande evento que vai acontecer, para que as pessoas possam participar, que vai acontecer agora em outubro, né, que é o Dia Mundial do AVC no mundo inteiro, da prevenção do AVC, né? Isso. Este ano, por conta do nosso mundo, nós estamos fazendo a campanha completamente online no mundo inteiro, evitando aglomerações, né? Porque geralmente a gente faz com uma grande quantidade de pessoas, justamente para poder estar levando informações até elas. Então, no mundo digital, nós vamos ter programações na semana, que o Dia Mundial do AVC é dia 29, então 26, 27, 28, 29 vão ter, né? Na nossa ação AVC, nós fizemos em julho um evento completamente online, voltado para quem teve AVC e para seus familiares. Tiveram mais de 30 palestras com profissionais renomados, que nós procuramos sanar todas as dúvidas para quem já teve AVC. Agora, a segunda versão da semana vai ser para quem não teve AVC. Então, nós vamos falar de prevenção. Movimente-se, né? Porque um dos fatores de risco do AVC é o sedentarismo.
Então existe uma parte na campanha que se fala em movimentar-se. Nós aprendemos também com a pandemia de que dá para fazer exercício físico em casa, dá para fazer atividade física em casa, não precisa estar necessariamente matriculado numa academia, né? Então isso é muito importante nós falarmos para que cada um da sua forma e mediante as suas possibilidades, movimente-se. Então nós vamos ter uma programação com meditação, nós temos nos nossos canais de Telegram e nossos grupos de apoio, porque a gente tem grupo de apoio pelo WhatsApp. Então nós trabalhamos já com meditações semanais, nós entregamos para o grupo meditações semanais que são feitas especialmente para nós. Então nós vamos ter as profissionais que tratam disso, vão falar um pouco sobre meditação, então dá para poder você conversar com elas e nós vamos fazer uma prática. Depois nós vamos ter também você, Maristela, falando lindamente sobre a terapia de mandalas, né? E nós vamos ter um link de mandalas para pintar desenvolvidas pelo Guilherme, porque o Guilherme, pós-AVC, sim, existe vida após AVC, ele é design e ele faz mandalas, então nós vamos disponibilizar essas mandalas. Também nós vamos ter ginástica online, vamos ter aula com o chefe, o Jonatas Moreira, vai estar com a gente fazendo uma receita linda para mostrar de que a alimentação saudável pode ser gostosa, ela não precisa ser ruim, né? Tem que tirar esse mito das pessoas. E aí, médicos, nós vamos ter um neurologista, que nós estamos, e se você tiver alguma dúvida a respeito da área de neurologia, você pode entrar nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, no nosso site e pedir, porque nós vamos estar coletando essas dúvidas e vai ter um neurologista conversando um pouco com a gente. Veja que é uma programação riquíssima e que é para te ajudar. E não ajuda só na questão do AVC, eu acho que é na vida de uma forma geral. A Solange fala, né, do sedentarismo, é algo que prejudica não só a nossa mente, o nosso cérebro, como o corpo todo, a nossa musculatura, a nossa circulação, porque quanto mais você se movimenta, mais energia você tem, mais você movimenta a sua circulação e com isso você tem mais disposição. Quanto menos exercício você faz, quanto menos você se movimenta, mais indisposto você fica. Isso é uma coisa que acontece com o nosso corpo. E nada melhor do que tratar aquilo que está mais perto de você, que é você mesmo. A gente tem que amar, né? A gente diz que a gente tem que amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. Então, nós temos que começar nos amando e cuidando do nosso corpo e tomando cuidado, né? Todo cuidado e prestando atenção a todos os nossos sentidos e a tudo aquilo que está acontecendo conosco no dia a dia. E também é importante, né? Se você tiver alguma sensação de perda de memória em algum instante, é sempre bom também compartilhar com o companheiro, com o irmão, com a mãe, porque às vezes a pessoa nem sabe que está tendo. Ela teve por alguns momentos e de repente ela não sabe o que está acontecendo e depois ela deixa passar e não comenta nada. Então é importante, preste atenção e compartilhe qualquer mal-estar que você venha sentir. Isso é importante também, não é, Solange? Muito importante, muito importante. Nós temos, na prevenção, Maristela, nós temos 90% dos AVCs, eles acontecem por conta de alguns fatores de risco, né? Hipertensão é uma delas, é por isso que a gente vai falar muito de exercício físico, de alimentação, né? Hipertensão, diabetes, colesterol mal controlado, né? Sedentarismo, obesidade, bebida alcoólica em excesso, são todas essas situações que elas vão acarretando. E o estresse, Maristela falou muito bem essa questão da saúde mental, do sorrir, de prestar atenção na gente mesmo, de se amar, de trabalhar com isso, porque o estresse é um dos fatores de risco do AVC e de outras doenças vasculares. E vamos aproveitar então agora e nós vamos ver o outro vídeo que foi trazido para a gente aqui, que falam dos 10 fatores. Então vamos ver esses 10 fatores.
Estamos agora com Guilherme Silos, acabamos de assistir o outro vídeo com 10 passos, né, para prevenir também, que você pode aprender a se cuidar. Como é bom nós termos pessoas que se preocupam em nos dar esse conhecimento. E Guilherme, eu estava conversando com o Guilherme aqui em off, e ele estava assim, muito ansioso para me dar um presente. Eu quero mostrar para vocês que esse presente, além de ser um presente que ele participou para fazer, eu também faço parte dessa história. Nós fazemos parte dessa história, né, Guilherme? Vamos lá. Vou pegar aqui. Olha só, máscaras com mandalas feitas pelo meu querido Guilherme Silos. São todas as mandalas, algumas mandalas que ele fez, eu vou mostrar para vocês aqui agora, para vocês verem que esse processo da mandala também é uma terapia integrativa, integra os quadrantes do cérebro e também integra a pessoa, trazendo mais paz de espírito, porque quem pratica o desenho dentro de uma mandala, ele reintegra tudo aquilo que está quebrado. Às vezes a gente não fala assim, parece que eu estou quebrado. Você vai fazer um desenho dentro de uma mandala, você coloca todos os seus sentimentos ali. Por exemplo, você pode colocar a sua raiva, a sua mágoa, a sua dor, a confusão. Porque tudo que está dentro de nós pode ser expressado através de desenhos. Me fala desse processo, desde que você já fazem 14 anos que você passou pelo AVC, foi uma caminhada longa, você conseguiu voltar a andar direitinho, a escrever, a voltar a ter suas atividades normais, mas eu queria que você me contasse como foi o processo, como é que você se sentiu nesse processo todo, desde que aconteceu até o momento? Bom, quando eu me levanto, eu acordei, eu não conseguia andar, não conseguia ler, escrever, nada, e foi tudo aos poucos, né? O processo gradativamente, né, aos poucos, para poder ir fazendo. E você passou também, uma coisa que nós vamos falar também durante esse evento que vai acontecer, são as mandalas. E a cromoterapia, né? Como é que você vê a cromoterapia e como é que você chegou a estar hoje fazendo mandalas, inclusive profissionalmente? Eu vejo assim que é muito bom, é muito gratificante, né? Você fazer você fazer o que você gosta de fazer, né? E eu desde o começo, né, quando eu tive esses problemas, essas coisas, né, aos pouquinhos, e eu me interagi muito, assim, depois de... Eu até tentei voltar para a faculdade, mas aí depois, realmente, né, o meu lado que estava mais fácil, para dizer assim, era a parte ligada ao lado esquerdo, né? O lado esquerdo. No lado esquerdo que é mais voltado para a arte, mais voltado justamente para desenho, então nessa parte do design que eu mudei de administração para design, eu comecei a interagir, né? Comecei a gostar mais, interagir, gostar desse mundo das mandalas. Você começou a fazer as mandalas através do computador, colocando cores e formas. Como é que foi esse processo também? Foi num processo que eu comecei ainda na faculdade. Eu tive a ideia de uma das viagens, né? Uma das viagens
comprei uma mandala e vi que uma mandala que a gente podia fazer, a mandala ela de maneira fotográfica. E eu, na verdade, eu também comecei a fazer isso daí, e também comecei também já com, né, no computador, através do computador, fazer umas mandalas com as partes, Interagindo com as cores, com as formas, objetos. os objetos não, as formas, né? As formas como elas são, né? Com formas simples, você juntando, vai você tendo a questão das cores também, tudo você vai misturando uma coisa com a outra, e aí vai ficando coisas muito legais, vai dando um resultado muito bacana. Então, isso é muito importante, ver que existe, como a Solange falou, né, existe vida depois do AVC, e você encontrou uma forma também de se estabelecer profissionalmente. Então, essa é a mensagem que a gente deixa para vocês aqui, esse carinho, esse cuidado com a sua saúde, e estejam presentes, assistam esse grande evento que vai colaborar com a vida de todos nós, tenho certeza. E o programa Trilha Social agora está chegando no seu final, e eu quero deixar aqui um abraço para todos vocês e um grande sorriso. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta a semana que vem, e nós estamos esperando vocês aqui com novidades. Até lá!